que você nunca ouviu. Agora, na Hora do Mestre. E glória a Deus, o que significa o todo e a parte? O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Então isso se refere à adoração, isso se refere à filiação. Você tem os filhos do Espírito, está aqui, e você tem o Espírito de filhos. Então qual é o todo? Os filhos do Espírito, os que são gerados no Espírito. Eu quero que você entenda a filiação de uma maneira mais profunda e verdadeira. Que você entenda a filiação de uma maneira que você não vai deixar de se ocultar. Vai dizer: Senhor, eu estou realmente entendendo o que é a filiação. Eu estou vivendo nessa filiação, a marca desse todo, os filhos do Espírito. A natureza quer a manifestação dos filhos de Deus. Ué, mas as criaturas não são filhos? Não. E muito mais, muitos dos filhos não são filhos vencedores para poder manifestar o que o Senhor quer. Então, vamos entender o que é esse filho no Espírito e o que é esse Espírito no Filho. Vamos ver o texto famoso aí, de Gálatas 4. Porque vós sois filhos. Então, já sendo filho, eu tenho que ter o Espírito do Filho. As pessoas vão entendendo que, eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus, e fica numa situação de rótulo e não de uma realidade. Se você é filho, eu tenho uma testificação dessa filiação. Deus enviou ao nosso coração, o teu sentimento está coberto dessa filiação, que você não se sente desamparado. Quantas pessoas, né? Você não tem como dizer ex-filho, né? Tem ex-marido, ex-mulher, ex-sogra, ex-sogro, né? Ex-cunhado, graças a Deus, tudo isso aí tem, né? Ex-filho não existe. Você tem a marca da filiação, e a marca dessa filiação é o Espírito do Filho. O que faz o filho? O filho clama pelo Pai. O Senhor veio abrir um caminho entre pais e filhos. Por isso que o inferno quer colocar obstáculo nesse caminho e quer impedir que haja a verdade desse caminho. Mas você vai clamar: Abba, Pai. Porque você é filho, mostra que você é filho, que você está clamando o Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, mas eu sou filho. E porque eu sou filho, eu também sou herdeiro por Deus. Quando você entra na linha de sucessão do herdeiro, o que vai acontecer? O teu filho continua como herdeiro. Então que existe o pai, o filho que clama e os herdeiros que desfrutam. E aí está uma marca de uma corrente dizendo: aqui está o Espírito Filho, aqui está o Filho cheio do Espírito. Então você tem esse entendimento. Mas eu quero que você saiba o seguinte: quando você sabe a sua origem, você define o seu destino. Então qual que é a origem dessa filiação que vai declarar: esse é realmente o meu futuro? Por quê? Qual que é a origem? A origem sempre é uma semente. Qual é o destino? O destino é o fruto. Tem um pé de limão aqui atrás, né? Que em 3 anos e meio nunca deu nada, né? Eu vou cortar esse pé de limão aí, aleluia, né? 3 anos e meio, já deu tempo, né? Vamos começar um novo ciclo aqui, né? Esse pé não deu nada, aleluia, né? Vamos podar, vamos cortar, vamos dizer: eu quero fruto, eu quero destino, porque o fruto está exibindo o quê? O resultado das sementes. Então, Jesus teve um diálogo, olha o diálogo que ele tem com os religiosos. Lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. O que Abraão fez? Abraão viu o dia de Jesus e regozijou-se. E os filhos de Abraão viram a Jesus e quiseram matá-lo. Então o que está dizendo? Aqueles que se consideravam filhos de Abraão e não se portavam como Abraão, não tinham nada de Abraão. Porque as nossas motivações, elas vão demonstrar o que existe em nosso espírito. E as nossas reações vão revelar. Então você é filho, tem o Espírito Filho.
Você é filho, tem realmente o espírito de filiação e a filiação desse espírito se manifestando em você. No todo que Jesus representa, na parte que você representa em Jesus. Se você tem rótulo e um rótulo vazio por uma tradição, eu vou dizer para você declaradamente, você não é filho, você não tem pai e você não tem a herança do Senhor. Por quê? O teu pai é outro. E aqui vai ser realmente drástico você entender que o teu pai é outro, quando você não tem a reação daquele que é filho nessa condição. Olha só a situação que está provando a tua reação, para saber se o teu espírito é de filho, para saber se você conhece que espírito opera em você, porque você é filho desse espírito, porque o filho do Espírito cheio de Deus está em você, fazendo de você parte deste todo, parte da família de Deus. Ele enviou mensageiros ali para Samaria que o antecedessem, e ali esses mensageiros fizeram o quê? Eles falaram assim, entraram numa aldeia de samaritanos para preparar uma pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Olha a oposição do seu destino. Olha que quem não está colaborando com o seu destino não tem parte na tua origem. Ficou claro? Quem coloca obstáculos no teu destino, ele não tem parte na tua origem. E por isso, não tem uma filiação que declara, é o pai e o filho que estão prontos para exercer uma marca maravilhosa e poderosa. Aí, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Quem fez isso? Foi Elias. Isso é uma antiga aliança. Que espírito era o de Elias? Esse espírito de juízo. Como o Senhor respondeu? Ele repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem, olha a questão do Filho, o Filho não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Foram para outra aldeia. Naquele lugar não trouxeram você a pousada? Não coloque realmente quem colocou obstáculo no teu destino, a mudança do teu destino. Mas entenda que você, não tendo comunhão com aquilo não te representa e não te associa. E você, porque sabe que o teu espírito é de resgate de filho, você não destrói. O que nós mais vemos nesse mundo? Os irmãos, filhos se destruindo. O que o Senhor quer que você tenha? Que você busca exercer o domínio pela força, não vai dar. Se você quer dominar pela força, você vai eliminar o que se torna inimigo. E você não vai amá-lo. E tudo aquilo que é contrário à paz está em oposição a sermos filhos de Deus. Bem-aventurança definindo a filiação, definindo o espírito do filho, porque o filho cheio do espírito foi definido, fazendo o verbo se fez carne e habitando entre nós. O que vai acontecer? Você vai ser reconhecido como pacificador e ser chamado filho de Deus. O filho de Deus não promove a destruição, promove a paz. Deixe-vos a minha paz, a herança da paz, a marca da paz. Agora você vê os filhos brigando, se matando, não são de Deus. Tem outra origem e por isso vão ter outro destino. E de repente, o mesmo destino, porque tem a mesma origem, ainda que estejam brigando. Olha só, se a tua origem é a briga, o teu destino é a dissensão, os dois estão no mesmo lugar, ainda que não concordando. Isso é a essência do inferno. O que você vai ter na sua vida? A marca de pacificador, a marca de entender. Ele veio para o que era seu, mas eles não receberam. Mas quem o recebeu? Há um poder, o poder de ser filho de Deus, o poder de crer no seu nome, o poder de saber: eu não nasci do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Você nasceu de Deus. O que é o sangue? É a marca de uma herança. O que é a carne? É a marca da concupiscência. O que é a vontade do homem? É a marca justamente de uma aliança carnal. Mas o que é de Deus? É a filiação verdadeira. Então,
todas as coisas naturais não torna em você uma pessoa de herança e herdeiro. Não torna você o filho de Deus. Torna você uma continuidade de sangue. Torna você uma continuidade de uma vontade carnal, de uma família carnal. Torna você apenas uma situação da concupiscência do homem. Mas se você é de Deus, então é uma outra categoria que está estabelecendo em você. Como que eu tenho a marca da filiação? Ser guiado pelo Espírito de Deus e não ter a marca do escravo. Isso nos faz parte de um filho vencedor. O filho vencedor vai viver por meio daquele que o gerou. Você é gerado filho e você se torna vencedor, porque você tem na ligação com o Pai o estabelecimento de todas as coisas que pai e filho têm para desfrutar. Como é bom saber que o filho faz exatamente como vê o pai fazer. João 5,19 é maravilhoso a explicação e entendimento de que os milagres de Jesus, tudo que ele fazia porque ele via o Pai realizando. Então ele declara: os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, e os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Você vai ser um filho da carne, que não é filho de Deus. Você vai ser um filho da vontade do homem, que não é filho de Deus. Ou você vai ser realmente o filho de Deus, porque você nasceu do Espírito de Deus. Se você vive segundo a carne, você vai caminhar para a morte de um juízo e de uma extinção. Mas se pelo Espírito, que Espírito é esse? O Espírito que identifica você com o Pai. O Espírito que te torna parecido com o Pai. O Espírito que está clamando Abba Pai. O Espírito da regeneração. O Espírito da transformação. Esse Espírito mortifica os feitos do corpo. Quando? Na cruz. Quando você olha para Jesus, filho, na cruz, ele te chama agora de irmão, porque ele conquistou a filiação para todos. E você ter a presença dele em você reproduz aquele resultado. Porque você é filho, porque você está reproduzindo o resultado que Deus estabeleceu. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Você mortificou os feitos do corpo, então você vive, porque ele vive. Não é a tua tentativa, não tá, hoje eu tenho que fazer isso, não posso pecar. Não é um esforço seu, é uma conformação com a morte dele, que vai te trazer espontaneamente a vida dele no seu interior. Não recebestes o espírito de escravidão. O que define o espírito? O que define a filiação? A origem. Você não é mais escravo. Você não vai viver de novo atemorizado. A ponta do chicote, tem que obedecer. Obedecer no chicote não é o filho obedece por amor. O filho é disciplinado, mas é a marca do amor que te torna filho. E essa filiação poderosa vai te estabelecer em Deus um resultado. Não recebeste espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. Você clama, Abba Pai, é o filho, o espírito do filho, o filho do espírito. Porque o filho do espírito colocou em você o espírito do filho. Não há mais escravidão. O que eu tenho na minha vida, eu tenho a marca daquele que se tornou vencedor. Você seja hoje um filho vencedor. Porque você está imitando o Pai que deu vitória. Ele vai dizer, ao que vencer, vai sentar comigo no trono, assim como eu venci e já sentei com meu Pai no seu trono. Olha só, é o trono do Pai, do Filho e do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito de filiação. Nós estamos nesse trono. Nós somos gerados pela mulher, que é a igreja, e arrebatados aos céus. Apocalipse 12 é o capítulo mais multidimensional. Ele é anacrônico, fala de uma parte que aconteceu, de outra que não aconteceu, de outra que já aconteceu há muito tempo atrás, de outra que está acontecendo a cada dia, para você entender. Então, o que acontece? Quando a mulher de Apocalipse 12, que tinha a lua nos pés, as 12 tribos, a lei, que representava uma continuidade, a lei gera filhos da lei, e os filhos da lei estão brigando até hoje. Está Ismael e Isaac numa briga sem fim.
É um espírito, essa guerra é um espírito, como todas as guerras. De onde vêm as guerras? Dos espíritos, está escrito lá, Tiago 4. Por que você guerreia? É espírito. Mas um novo espírito tem que entrar em você, porque você vai ter realmente a figura do nosso caráter celestial como homem-deus. Sabe que a pessoa fala assim, homem-deus? Sim, Jesus foi um homem-deus. E o que ele criou? Ele pode criar algo fora dessa espécie? Se você não entender esse ponto, você não vai entender o que é filiação. Nem o Espírito Filho, nem o Filho do Espírito. Nem entender a tua parte, nem entender o todo. Entenda que o Senhor, Ele se tornou Espírito, habitou em nós para ser o quê? Um homem que é Deus, 100% homem e 100% Deus. E quando Ele entra em nós, Ele vai reproduzir aquilo que Ele é. O nosso caráter celestial é homem-deus. Eu sou um homem de Deus. Parece que Ele quer tirar a tua responsabilidade. Homem-deus significa, eu estou representando Deus. O Espírito de Deus que vive em mim. Esse Espírito quer se manifestar. E você não vivendo Ele, vai ser julgado que não viveu por Ele. Então o que fala Apocalipse 12? Nasceu um filho varão, há de reger todas as nações com cetro de ferro. O que aconteceu com ele? Foi arrebatado para Deus até o seu trono. Onde é o arrebatamento? Quando você está sentado nos lugares celestiais. Quando você se torna o vencedor. E ao final de todas as eras e ao final do milênio. Porque Ele fez isso em primeiro lugar agora. Quando Ele ressuscitou, Ele nos fez assentar com Ele em Cristo Jesus. Para mostrar o quê? Nos séculos vindouros. Agora você mostra para o século vindouro. Mas não vai ficar esperando muito tempo. O agora mostra o futuro. O que é isso? É a multidimensão de um futuro que agora vê. Agora você vê o futuro. Qual é esse futuro? Que a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus nos faz o quê? Assentados com Ele e filhos com Ele. Nós somos agora arrebatados. Você foi gerado, você foi arrebatado. Você está com o Senhor para viver essa marca. Então, há uma experiência que nos tornou filhos, com o Espírito de Cristo. Ele é o primeiro homem-deus. Ele nos faz portadores desse mesmo Espírito que foi gerado, reproduzido nos que serão arrebatados. Essa é uma reprodução de Jesus. Olha, a pessoa fala assim, Jesus está no meu coraçãozinho, peça para Jesus, Jesus. As pessoas não estão vivendo organicamente um resultado que lhe está disponível. O resultado é o seu espírito constituído com Deus. Você em Cristo, em Deus. Você tendo uma nova experiência na sua vida. Não dizendo, levantei minha mão, abri meu coraçãozinho. É muito mais do que isso. Olha o que ele fala em Filipenses, da experiência que ele adquiriu, sendo homem-deus, sendo aquele que vive Deus no seu espírito. Ele fala assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança, em nada serei envergonhado. Ele estava preso, ele tinha cadeias. Mas você não é filho de Deus que tem um relógio tal, isso é uma papagaiada tão grande. Você é filho do inferno. Vou mostrar no final como é que funciona toda essa filiação no espírito. Se você exibe alguma coisa para dizer, Deus, Deus, você mostra a Deus sendo Deus. Não para ser adorado, mas tendo a vida de Deus, tendo a natureza de Deus, porque Deus reservou para si a deidade. 1/3 caiu. Os anjos não são deuses, os anjos são angélicos, criaturas angelicais. Ele tem o poder da comunicação de uma mensagem, mas nós somos em Deus, em Cristo Deus. Você recebe mais do que uma classificação angelical. Você recebeu uma nova vida e uma nova natureza. Vai ser cobrado por viver nessa dimensão. Então ele diz, não vou ser envergonhado. Não é a cadeia, não é essa situação aqui. Antes, com toda ousadia como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele estava preso, ia ser morto. Como é que vai ser engrandecido? Porque o testemunho dele é, eu conservo no meu espírito a filiação. Eu conservo no meu espírito a transformação. Eu conservo na minha vida a realidade. Eu vivo Deus dentro de mim.
Eu gosto da palavra entusiasmo, porque vem justamente disso, enteos, teos, Deus em grego, enteusiasmos, Deus em si mesmo, Deus dentro de você, porque Deus está dentro de você, não tem desânimo, tem entusiasmo, tem a marca de que Deus em você está fazendo em você, e a partir de você, uma nova natureza em você, e produzindo esse resultado em você. Cristo é engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Para mim, o que é vida? É Cristo, e morrer é lucro, porque eu continuo com Cristo. A morte foi vencida. Então você não manifesta filho de Deus nessa vida, você manifesta num espírito eterno, porque ele diz, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho na carne, ele é na fé, no Filho de Deus, no Espírito do Filho, que me faz participante como filho nesse Espírito. Entendo todo e a parte, porque Jesus te deu um novo Espírito. Você não vai ter o espírito de uma religião, o espírito de uma doutrina, o espírito de uma ideia. Você tem um espírito de filiação em você, e você se torna filho poderosamente, e a sua mente, o seu coração, a sua voz, tudo está expressando a marca da filiação. Convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Olha o poder de Jesus. Tudo existe por causa dele, porque é o Espírito dele. É o Filho do Espírito que nos faz espírito de filho. Olha a dimensão de Jesus, subindo no mais alto, vivendo no mais alto. Ele realmente é engrandecido por Deus. Todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, que é a cruz, o autor da salvação dele. Qual que é o sofrimento? É, na verdade, se desligar do corpo físico e declarar, eu tenho um espírito que vai multiplicar em vários corpos esta realidade de ser filho de Deus como Jesus, homem-deus como Jesus. Ele quer reproduzir Cristo, o que fala Paulo em Gálatas 4,19, sinto de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Nós precisamos dessa formação e desta geração. O sofrimento, o autor da salvação, pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Oh, aleluia, como é bom ser filho nessa esperança, como é bom ser filho nessa certeza, como é bom ser filho na reprodução de um espírito, que tem nessa voz, que falamos da voz ontem do Espírito, hoje, do que essa voz produz? Filhos. Eu estou no Espírito, o Espírito está em mim, produzindo o quê? Filiação. O Espírito do Filho, o Filho do Espírito. Eu sou filho de um Espírito, porque o Espírito do Filho está em mim, e por isso eu vou reproduzir esse mesmo Espírito, essa mesma filiação, essa participação de ser chamado de irmão. Os filhos têm participação como de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Uma traduções fala o império da morte. Acabou o império da morte, acabou o poder da morte, e você continua filho para sempre no Senhor. Agora, tem uma situação drástica aqui, que é ter por pai o diabo. Esse é o destino dos religiosos, que não tendo uma experiência com a vida divina, apenas faz o quê? Mantém o desejo do bem-estar. E se acabam frustrando dizendo, também sou filho de Deus. Só que a sua obra o nega. O que te faz filho? Mostrar o poder do filho. Não pode ser rótulo. Existem bilhões de rótulos hoje nas pessoas declarando, eu sou filho de Deus. E o seu dia a dia só derrota. E as adversidades o derrotam. E a sua alma gigantesca não consegue renunciar, não consegue negar, não consegue conviver, não consegue discernir. Sabe o que vai acontecer? De ambiente em ambiente vão reproduzir derrota.
que o Filho venha, que o Espírito venha, que a realidade venha. Eu, queridos, não penso em bem-estar, porque eu estou bem sendo filho no Espírito. Eu tenho refrigério no Espírito. Você acha que eu vou lá, o dia que tiver uma praia, de frente de uma piscina, uma praia lá, água mineral, vou estar... Está dentro de mim. Ai, estou estressado, porque não, volta o meu espírito. Tem que ir para a alto dos Alpes, olhar aquela, ai que linda paisagem. Já fui para 70 países, já andei bastante, vi que não é isso. Não é algo fora, é tudo dentro. Se o teu bem-estar está fora numa circunstância, você já está derrotado pela circunstância, seja boa, seja ruim. A questão da circunstância boa é que ela te derrota com muito dinheiro gasto, do qual você vai ser depois ainda cobrado. Ao passo que uma situação ruim também não te derrota, porque dentro de você tem esse espírito. E a sua obra vai ser a produção de que eu sou filho. Não vou negar isso pelas minhas obras. Agora aqui vou te explicar um texto longo aqui, para encerrar essa palavra. E você vai entender. Todo mundo fala, né? João 8,32. Lê João 8 inteiro, que é um capítulo fantástico. Aliás, se você quiser pegar os 8, João 8, Atos 8, Romanos 8, né? Na sequência, né? São 3 8 poderosos aí, né? João 8 é isso aqui, é o pai, o diabo, é uma denúncia poderosa. Atos 8 é Filipe, uma experiência poderosa, transladado. Romanos 8 é um dos capítulos mais incríveis da Bíblia, onde vai mostrar a filiação, onde vai mostrar a leve e momentânea tribulação. E na filiação eu venço a tribulação, na manifestação dos filhos de Deus, não na cara feia, não no emburramento, não numa alma gigantesca que não consegue se libertar. Todo mundo fala João 32, né? Até o Bolsonaro gosta desse versículo, né? Conhecereis a verdade nos libertará. O que é a verdade? Olha só esse diálogo de Jesus com os fariseus no que ele terminou. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão. Eles se julgavam descendentes de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles estavam refutando a questão de Jesus dizer que eles eram livres, porque eles diziam que eles não eram escravos. Ou seja, eles não se reconheciam numa condição do diagnóstico de Jesus. O homem que não é filho, ele é escravo. Ele é escravo e está atemorizado. E está atemorizado porque não tem certeza da salvação, porque as obras dele são as piores possíveis, porque ele não vive como nova criatura, não tem regeneração na sua vida. Todo que comete pecado é escravo do pecado. O que é o pecado? Pecado não é uma lista de ações. Pecado é o espírito de você andar fora do alvo. Qual é o alvo? Ser filho. E fora do alvo, pecado. Ser religioso, ter bem-estar, ser melhor que o outro. É o que todo mundo busca. Todo mundo busca ser o melhor. O capitalismo é uma corrida para os mais ricos, para os 10 mais ricos, para os 100 mais ricos. E para todo mundo ficar desejando. E o capitalismo é o grande destruidor das famílias. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. O que significa isso? Que você vai se libertar de ser escravo para ocupar a casa, que é a habitação do seu espírito. E você, nesse espírito habitando, vai ter essa marca de experiência. O Filho vai te libertar e você vai ser verdadeiramente livre. Libertar você o quê? De um rótulo e de uma condição. Você vai ser liberto de uma escravidão, para você dizer: eu tenho agora o Filho em mim. Eu tenho o Espírito, Filho no Espírito. Eu não sou mais escravo, por isso eu não vou pecar. Quem peca? Quem é escravo? Escravo da prostituição, escravo da mentira, escravo da bebedice, escravo do jogo. Ele não consegue reproduzir outro comportamento. Por quê? Porque não é o pai que está operando nele, é o espírito de um falso pai ou do pai que chama-se Satanás, o acusador. Bem seis que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Opa!
Olha, ou você vê o pai e faz o que ele faz, ou você vê o pai e reproduz o que ele faz. Que pai é esse? Eles responderam: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. É o que lemos no início. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. O que fez Abraão? Viu o dia do Senhor e o glorificou. Na hora que estava matando Isaac, ele viu que Isaac não era Isaac, era Jesus. O cordeiro também era Jesus. Botou o cordeiro, matou o cordeiro e era Jesus. E quem ele matou ali? O seu próprio ego, que era um cordeiro de chifres, não era realmente um carneirinho novo. Agora ele diz aqui algo pesado. Você vai entender isso aqui agora. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Isso é para todos. A obra que você faz vai revelar o Pai que você tem. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Replicou Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. O Filho do Espírito é o Espírito do Filho. Você nasce de Deus e você está aqui em Jesus, nos lugares celestiais, representando o próprio Deus. Qual a razão? Porque não me compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Às vezes as pessoas não estão entendendo. É o inferno colocando no teu ouvido, colocando nos teus olhos, para você ficar só ouvindo papinho furado de bem-estar. Agora sim eu estou bem, estou feliz, comprei meu carro, minha casa, abro a geladeira, fico até feliz. Isso tem nada a ver com Deus, cara. Isso tem a ver com capitalismo, com o teu ego. Eu lamento que Jesus está voltando, as pessoas estão presas no capitalismo. Estão presas no bem-estar. Quando a prosperidade de Deus vai trazer na geladeira cheia, na geladeira vazia, sempre a mesma alegria. Pode ter certeza, é o Espírito. Agora ele vai declarar o seguinte: porque você é incapaz de ouvir a palavra, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. É a paulada maior da Bíblia. Chamou os religiosos de filhos do diabo. A lei foi dada pelos anjos. É o que Estevão falou e tomou pedrada. Porque a lei veio apenas para declarar o pecado para o diabo, para condenar o diabo em nós, o pecado em nós, e para nos fazer livres, para que você receba esse espírito e filho, do Filho de Deus Jesus, e você reproduza agora esse espírito, para declarar o que vai acontecer. Ele foi homicida, desde o princípio, desde Caim, antes de Caim, jamais se firmou na verdade. Aonde? Na dimensão celestial. Nele não há verdade. O que existe nele? Engano. Religião, engano. Programas de coach, engano. Bem-estar, engano. Filiação de Cristo em Deus, verdade. A verdade me liberta. A verdade que me liberta é a verdade que me faz entender quem Deus é em mim, quem eu sou nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso, pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Meu Deus, que paulada que ele deu aqui. O que você precisa? Entender que a filiação é esse espírito. E que esse espírito de filiação está sobre a sua vida.